Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo tranquilo? Estamos aqui pelo Facebook para nós começarmos aqui o nosso o culto da Igreja Batista da Paz, nessa terça-feira, aqui sendo transmitido online, né? Por conta aí dos decretos do Estado do Paraná e por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo. Peço para vocês que estão aí, compartilhem este vídeo. Nós vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para os seus pensamentos, para o seu entendimento, para nos instruir, amém? Para nos instruir, uma palavra que vem aí do coração de Deus para o nosso coração, para trazer paz para a nossa alma, para trazer paz para o nosso entendimento, para os nossos pensamentos e para nos levar a um conhecimento maior. Nestes dias que Deus tem gritado por nós, né? Nesses dias que Deus tem gritado ao ouvido da humanidade, e mesmo assim parece que a humanidade não está muito envolvida, não está com os ouvidos abertos, mesmo assim parece que a humanidade está tendo uma certa dificuldade em ouvir a voz de Deus, em entender o grito de Deus em favor da vida da humanidade. Então quero trazer para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, aí uma palavra bíblica, uma palavra vinda de Deus. É evidente que nem sempre a palavra de Deus ela agrada todas as pessoas. Às vezes a palavra de Deus ela é um pouco desagradável, porque ela vem nos confrontar. Muitas vezes a palavra ela traz o confronto, né? Ela traz a batalha, ela traz a guerra contra nós, porque na verdade Deus quer que nós vivamos uma vida abençoada, uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de santidade, uma vida abençoada. Mas muitas e muitas vezes nós escolhemos pelo caminho da dificuldade, pelo caminho da dor. E Deus não quer que você viva um tempo de dor. Deus não quer que você viva um tempo de tristeza. Deus quer que você seja uma pessoa cheia da graça de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus para o seu coração. Então, fica com a gente aí, você que está chegando agora, não abandone o barco no meio do caminho. Nós vamos trazer apenas uma palavra vinda com certeza do coração de Deus. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse tema, a ação da palavra de Deus no homem. O que a palavra de Deus produz no homem? O que a palavra de Deus faz na vida do homem e na vida da mulher que busca praticar essa palavra, que busca aprender essa palavra e que busca andar de acordo com essa palavra. Então vem com a gente, vamos falar um pouco sobre aquilo que é eterno, porque a palavra de Deus é eterna. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus Cristo, essas não passarão. A palavra do Senhor Jesus não passará. Amém? Então nós temos aí 7 pessoas que estão com a gente. Como é que está o som aí? Me ajude, por favor. Se o som está chegando bem aí, dá um joinha para que eu possa ver que está chegando o som bom aí para vocês. Se a minha voz está sendo bem entendida aí, por favor, me dê um joinha aí, me ajude a saber. Aí, graças a Deus, obrigado, Júlia.
Um abraço para a Júlia, um abraço para o Toninho Tominaga, um abraço para todos vocês que estão comigo aí. Fiquem comigo, compartilhem aí na sua linha do tempo essa nossa live. Nós vamos falar nessa noite sobre a ação da palavra de Deus na vida do homem, tá? Sabe, amados, a maior ignorância do ser humano é estar em pensar que ele pode viver longe do seu Criador. Maior ignorância do ser humano está em pensar que ele pode viver longe do seu idealizador. Você sabia que existe alguém que entende mais de você do que você mesmo se entende? Você sabia que existe alguém que entende muito mais acerca do ser humano do que os melhores médicos, do que os melhores cientistas? Não existe ninguém que entenda tanto do ser humano quanto Deus, o idealizador, o criador, o progenitor do homem, do ser humano. E a maior das nossas ignorâncias, ela circunda essa ideia de nós pensarmos que nós podemos viver longe do nosso idealizador, que nós podemos viver longe de Deus, entende? Essa é a maior de todas as ignorâncias do homem. Por quê? Porque a palavra de Deus, amados, se Deus é quem fez o homem, quando você compra um aparelho, por exemplo, hoje eu comprei um aparelho que é aqui um adaptador. Esse adaptador aqui, ó, que ele vem do cabo VGA para o HDMI, para ligar então um monitor no notebook, para que eu possa ter duas telas no meu notebook, para que eu possa ter maior facilidade de trabalhar com o meu notebook. Esse adaptadorzinho, coisa simples, é só conectar ele a esse cabo VGA e conectar no Facebook, ou melhor, no notebook, e ele já vai estar funcionando. Todo mundo que compra um desses sabe que é assim que ele funciona, né? Ele não funciona de outra forma, ele não funciona de outra maneira. Ele foi criado para funcionar assim, mas junto com ele vem um manual de instrução, um manual do fabricante. O fabricante envia um manual para que eu possa usufruir melhor desse aparelho, desse adaptador, e para que a longevidade desse adaptador seja maior no caso do uso dele. E assim é com todas as coisas, assim é com essa lâmpada que está aí na minha frente, me clareando, iluminando para ficar uma melhor imagem para você. Assim é com este dispositivo, este celular que eu estou usando para fazer essa transmissão. Assim é com tudo na vida. E assim é com você, assim é comigo, né? Assim é com a gente. Como assim é com a gente, pastor? Nós também viemos com o manual do fabricante. Nós também viemos com o manual de instrução. Sabia disso? Que existe um manual de instrução acerca de você, de como você ter uma longevidade, de como você ter saúde, de como você viver em paz, de como você passar pelos traumas, pelas possíveis depressões da vida. Sabia que você veio com um manual de instrução? Eu não sabia, pastor. Pois é, e talvez você tenha esse manual de instrução aí na sua mão, aí na sua casa. E o grande problema, sabe o que acontece? Quando eu fiz um negócio e comprei esse relógio também veio com um manual de instrução. Também veio. Mas para eu usar esse relógio em todo o seu potencial, eu preciso ler o manual de instrução dele.
Sabe qual que é o problema? O problema é que a maioria de nós não lemos os manuais de instrução. A maioria de nós não lemos. E aí, quando a gente deixa de ler o manual de instrução do produtor, do fabricante, nós não usufruímos de toda a capacidade que aquele aparelho tem. Nós perdemos de usufruir de tudo que aquele aparelho oferece. Por quê? Porque a gente não leu o manual de instrução. E muitas vezes aquele aparelho, ele acaba tendo uma longevidade menor, ele acaba se estragando antes do tempo, antes da hora. Por quê? Porque nós estamos fazendo um mau uso dele. Nós não lemos o manual de instrução. E talvez você nunca leu o manual de instrução aí da sua vida. A paz do Senhor, Valdemir. Talvez você nunca leu, você tenha o manual de instrução da sua vida e talvez você nem sabia que ele era o manual de instrução da sua vida. Talvez você tenha ele aí como algo decorativo. Talvez você tenha o manual de instrução da sua vida, aquilo que vai ensinar você a viver com felicidade, aquilo que vai ensinar você a viver com paz, aquilo que vai ensinar você a viver com longevidade, aquilo que vai ensinar você a viver com saúde, mas você tem como uma peça decorativa, está lá na sua estante. Pois é, ó, você está vendo alguns livros aqui atrás, um pouquinho dos livros que eu tenho mais de 300 livros, eu acho, bem mais de 300 livros, e aqui é um pouquinho dos que eu tenho, porque os outros eu já levei lá para a clínica e vou levar também esses. Mas não adianta eu ter esses livros na prateleira se eu não os ler. Pois é, vou te mostrar o manual de instrução. Ó, esse é o manual de instrução do seu fabricante. Aqui ensina muitas coisas. Nesta noite nós vamos falar sobre algumas coisas que nós podemos usufruir na vida quando nós lemos, quando nós estudamos e quando nós praticamos o manual de instrução que o nosso idealizador, que o nosso criador, que o nosso fabricante, aleluias, que o nosso progenitor planejou para nós. Deus não planejou para você uma vida de tristeza, Deus não planejou para você uma vida de insegurança, Deus não planejou para você uma vida de dores, Deus não planejou para você uma vida de angústias, de tribulações. Deus não planejou para você tribulações, sim, mas não angústias pelas tribulações. Deus não planejou para você uma vida de frustrações. Não. Deus planejou para você uma vida melhor. Mas se Deus planejou, pastor, por que é que então eu não consigo viver essa vida? Pois é, nós vamos ler 3 textos deste manual de instrução para depois eu trazer para você o que é que esse manual de instrução, a Bíblia, a palavra de Deus, me dá água na boca quando eu falo. Aleluias! O que é que a palavra de Deus produz no homem, produz no ser humano, quando esse ser humano busca o conhecimento dessa palavra e a prática dessa palavra. Mas olha por que a gente sofre, olha por que a gente passa apertado na vida, olha por que você foi feito para a felicidade, mas não alcança a felicidade. Olha por que você foi feito para a vitória, mas não alcança a vitória.
Olha por que você foi feito para alegria, mas não consegue alcançar alegria, satisfação, paz na alma. Olha lá, Oséias capítulo 4. Eu vou ler 3 textos para nós iniciarmos desse manual de instrução. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Por que as pessoas são destruídas? As pessoas são destruídas porque falta conhecimento do manual de instrução do fabricante, do idealizador, do criador, do progenitor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E olha o que Deus diz mais. Deus diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, do manual de instrução, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que palavra dura, que palavra difícil. Quando você vai lá para o Novo Testamento, para o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22 e versículo 29, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. Nós erramos na vida, por isso sofremos. E nós erramos porque desprezamos o conhecimento do manual de instrução do nosso fabricante. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você ignora o conhecimento das Escrituras, você passa a sofrer. Você passa a viver uma vida de sofrimento. Eu quero abrir nessa noite, nesse nosso tempo aqui, eu quero abrir para você fazer perguntas. Se você tiver uma pergunta, faça ela aí. E eu vou tentar responder biblicamente. Se eu não souber, eu peço para você esperar e aí eu te respondo depois. Mas faça, escreva a sua pergunta. Escreva a sua dúvida, não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Então o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento da palavra. O povo erra porque falta o conhecimento. E outro texto que eu quero ler para nós começarmos essa ministração é o texto que está em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5 e versículo 39, diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, não é só ler, é examinar. É querer conhecer as Escrituras, por quê? Porque são elas que testificam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nelas, é nas Escrituras que você vai encontrar a vida eterna. Então examine as Escrituras, examine a palavra de Deus para que você possa viver uma vida em paz. Então, o meu desejo nesta noite é falar sobre isso, sobre a ação da palavra de Deus no homem. Quando você examina as Escrituras, quando você conhece a Bíblia, quando você busca o conhecimento da palavra de Deus, o que ela produz em você?
tá? Então a palavra de Deus, quando ela é colocada em prática, o que ela produz em você? Nós vamos ver algumas coisas. Primeira situação que a palavra de Deus produz no homem, que busca o entendimento dela, é vida. A palavra de Deus produz vida na vida daquele que busca o conhecimento da palavra. Quantas pessoas estão vivas biologicamente, mas estão mortas emocionalmente, estão mortas espiritualmente. São pessoas que não têm mais prazer na vida, não têm mais vivacidade. Elas estão mortas, elas estão destruídas, elas não têm mais alegria, elas não têm mais prazer, elas não têm mais fé, elas não acreditam mais, elas estão desacreditadas. E a palavra de Deus, amados, ela produz vida no coração do homem. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio 8 e 3 diz: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Para que você pudesse entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus, o homem viverá. Está entendendo? É da palavra do Senhor que o homem vai viver. Ainda que esse homem tenha falta na sua vida, mas quando ele tem a palavra de Deus, ele tem vida, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem vivacidade no seu coração, na sua alma e na sua vida. Então, não só de pão viverá o homem. Estas palavras, amados, elas foram citadas por Jesus na sua tentação. Quando Jesus ele está sendo tentado, Mateus capítulo de número 3 e 4, Jesus está sendo tentado no deserto, e lá na tentação, Jesus cita a Satanás por 3 vezes. Jesus cita a palavra de Deus. E a primeira citação de Jesus é exatamente essa aqui de Deuteronômio 8 e 3. Quando Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome e o diabo propunha para ele transformar as pedras em pães. Jesus olhou para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está entendendo, queridos? A nossa vida não consiste apenas nas coisas palpáveis, visíveis, mas a nossa vida, ela se sustenta pela palavra de Deus, o manual do fabricante, daquele que nos instruiu. Como as pessoas estão sendo destruídas porque negam o conhecimento da palavra de Deus, porque se distanciam do conhecimento da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, tá? Então essas palavras foram usadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a verdadeira vida, amados, ela não é fruto
do bem-estar material, mas sim da palavra de Deus. A verdadeira vida, ela é fruto da palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio ainda, capítulo 32, versículo 46 e 47. Deuteronômio 32, 46 e 47. Diz assim, olha: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, não vos é vã, antes é a vossa vida. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Olha lá. Então, a palavra de Deus, a primeira coisa que a palavra de Deus produz na vida do homem é vida. Ela traz vida para o homem, ela traz vivacidade, ela prolonga literalmente os dias de vida do ser humano. Está aí, amados. É a palavra de Deus, não é uma invenção da minha cabeça. É a palavra de Deus, está aqui, olha. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Aplique o seu coração a isso, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Antes é a vossa vida. A palavra de Deus é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. João Paulo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Amém? Então veja só, queridos, que palavra maravilhosa, esse manual de instrução, quando lido, quando praticado, e para praticar precisa de fibra mesmo, não é fácil praticar. Não estou dizendo para você que eu sou perfeito, que eu pratico perfeitamente, mas eu estou lutando para praticar. E você deve lutar também, amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, porque ela é a vossa vida. Então a palavra de Deus produz vida, queridos, na nossa vida. Então tudo que procede da boca do Senhor, nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Moisés é o instrumento que Deus está usando para escrever essa palavra de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E Moisés, provavelmente, ele se referia, em particular, à revelação de Deus que ele mesmo transmitira ao povo. A palavra que sustenta a vida do ser humano era a revelação que Deus estava dando a Moisés e ele estava transmitindo ao povo. É importante notar que a mais poderosa arma espiritual, da qual Jesus lançou mão para derrotar as tentações de Satanás, foi a própria palavra de Deus. Foi a palavra. É a palavra a maior arma. Amados, e quando eu falo a palavra a maior arma, não é só você citar a palavra. Não é só você dizer está escrito, mas é você dizer o que está escrito e que você está praticando, entende? Jesus, ele recorreu
Ele reconheceu que as palavras que citou são a plena revelação da vontade do Pai. É o manual de instrução, que são as verdades eternas e inabaláveis e que são eficazes para derrotar as forças infernais das trevas. Você não precisa ficar inventando coisa. Você não precisa fazer uma campanha de 7 isso, de 7 aquilo, de 3 isso, 3 aquilo. Você não precisa fazer nada dessas coisas. Você não precisa acender vela. Você precisa da palavra. Você precisa desse manual de instrução. É disso aqui que você precisa. Aqui está a revelação de Deus para a sua vida. Você quer uma revelação? Né? Tem muita gente aí no Facebook, né? Revelando cada um, irmãos, que eu não sei como que o povo aguenta. E você olha lá, tem 1.000 pessoas ao vivo, 2.000, 10.000 pessoas ao vivo assistindo aquelas revelações. Quer uma revelação de Deus para você? Olha, eu vou te dar uma revelação, tá aqui, ó, toda a revelação de Deus para a sua vida, para que você viva, porque essa palavra é a vossa vida. Tá aqui, ó, toda a revelação. Você quer revelação? Tá aqui, ó, revelação que vai fazer você caminhar pelo caminho da felicidade, mesmo quando a luta estiver grande. Você não vai desistir, você vai ter paz na alma, alegria no coração, porque essa palavra é a vossa vida. Está aqui, ó, toda a revelação que você precisa está aqui, querido. Esse é o manual de instrução para a sua vida. Deus tem mais para você, muito mais do que você possa imaginar. Amém? Então, primeira coisa que a palavra de Deus, primeiro fator que a palavra de Deus produz na vida do homem é vida, é longevidade. Segundo, a palavra de Deus produz prosperidade. Sabia que a palavra de Deus lida, entendida e praticada, ela produz prosperidade? Quanta gente correndo atrás de prosperidade, né? Pessoas dando isso, entregando aquilo, entregando mais aquilo outro para alcançar a prosperidade, quando a prosperidade está bem aqui, ao alcance de todos nós. A palavra de Deus produz prosperidade. Abra aí a sua Bíblia em Josué, livro de Josué, abre aí. Capítulo de número 1 e versículo de número 8. Josué, capítulo 1 e versículo 8. Olha o que diz lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá aí. Se você não se apartar do livro desta lei, da palavra, se você não se apartar da palavra de Deus, pelo contrário, meditar nele de dia e de noite. Meditar não é ler, é pensar sobre ele, entendê-lo, meditar nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme está escrito nesse manual de instrução maravilhoso. Se você fizer isso, então farás prosperar o teu caminho. Aleluias! E não só farás prosperar o teu caminho, mas você será bem-sucedido. Bem-sucedido. Olha, Salmo 1, se eu não estou enganado, me veio à mente aqui agora, Salmo de número 1. Salmo 1, abre aí a sua Bíblia. Vamos ver esse segredo. Salmo 1, se não me falha a memória, olha lá o que diz
a palavra do Senhor. Salmo 1 e versículo 3. Salmo 1 e versículo 3. Pois, versículo 2. Antes o seu prazer, vamos ler o primeiro, né? Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, então. Versículo 1, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não se move, que não toma decisões pelo conselho da pessoa ímpia, da pessoa que não tem o temor de Deus. Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, que não para pecar junto com os pecadores. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, tem a sua alegria na lei do Senhor, no manual de instrução, e nesta lei medita de dia e de noite. Olha lá, pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluias! Então a palavra de Deus traz vida e a palavra de Deus traz prosperidade para aquele que a entende, para aquele que medita nela, para aquele que cumpre ela, que obedece-a. Então ela traz vida e ela traz prosperidade. Amados, a prosperidade da humanidade está intimamente relacionada à prática da palavra de Deus. Ah, se o meu povo, e disse Deus, se o meu povo entendesse isso, entendesse que a prosperidade da humanidade está intimamente relacionada com a palavra de Deus. O dízimo não me traz prosperidade por ser dízimo, ele me traz prosperidade por ser uma ação da prática da palavra de Deus. Se quer prosperar, está aqui a palavra de Deus. Se ela vivida, praticada, meditada, amada, aleluias, ela trará prosperidade para a sua vida. Um abraço para minha mãe aí, né? Meu irmão, que eu acho que está ali na casa da minha mãe, ou está na casa da sogra dele. Um abraço, pastor Walter Novaes, lá de Londrina, que está aí visitando a minha mãe. Na verdade, veio trazer a minha mãe de Londrina, que ela estava lá. Que bênção! Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o pessoal de Londrina. Amém? Então, amados, a prosperidade está intimamente ligada à palavra de Deus. Olha o que diz ainda Tiago. Tiago, capítulo de número 1 e versículo 25, diz assim, olha, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas o fazedor da obra, o praticante da palavra, este tal será bem-aventurado no seu feito, esse tal será bem-sucedido. Quem será bem-sucedido? Aquele que atenta bem para a lei da liberdade da palavra de Deus, tentando fazer tudo que nela está escrito, ele será bem-sucedido. A bênção de Deus chegará na vida dele. Tá vendo? Isso aqui é manual de instrução. Deus está nos ensinando como ele nos fez para viver. Deus está nos ensinando a maneira que nós devemos viver. Ele nos fez para viver. Ele não nos fez e jogou no mundo e diz assim, olha, se vira aí, tente arrumar o seu jeito, o seu caminho. Não, ele nos fez, nos colocou na terra e diz, olha, está aqui o manual de instrução, está aqui, se você andar por isso aqui, você terá vida, terá longevidade e você terá prosperidade.
prosperidade, porque a palavra produz isso. Como é bom entender isso, como é bom crer dessa forma. A palavra, pastor, mas eu não tenho fé. Pastor, eu não tenho a fé que o Senhor tem. Como eu queria ter a fé que o Senhor tem. Você acha que eu sou melhor do que você? Sou melhor do que você? Não, querido. Talvez eu seja muito pior do que você. Talvez eu seja o pior de todos os homens. Às vezes eu olho para os pastores da cidade de Umuarama. Às vezes eu olho para os pastores amigos meus de outras cidades. Eu fico pensando, meu Deus, eu sou o pior de todos eles. O mais pecador de todos eles. E talvez você olhe para mim e você diz, puxa, eu queria ter a fé do Senhor, pastor. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus não deu fé para mim e vai deixar de dar fé para você, não. A mesma fé que Deus me deu, essa certeza que se eu andar segundo a palavra, eu terei vida e vida longa. Essa certeza que se eu andar segundo a palavra, eu terei prosperidade e a tenho tido para a glória do Senhor. Essa certeza, essa fé também é produto da palavra. É a palavra de Deus que produz essa fé. Então a palavra de Deus, ela produz vida na nossa vida, longevidade. A palavra de Deus, ela produz prosperidade. E a palavra de Deus, ela produz fé. Ela produz fé. Olha Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Romanos 10 e 17. De sorte, disse Paulo, de maneira que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como eu adquiri essa fé viva, que a palavra de Deus é o manual de instrução da minha vida, essa fé viva, que a palavra de Deus me produz vida e longevidade, essa fé viva, que a palavra de Deus me produz prosperidade. Eu alcancei essa fé também por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É à medida que você ouve a palavra, a Bíblia não é a ideia humana, mas à medida que você ouve a palavra de Deus, querido, nós estamos vivendo um tempo difícil. E se você ficar aí assistindo reportagem, você vai perder a sua fé. Você vai viver angustiado, mas se você ler a palavra, ouvir a palavra, ir para o culto, buscar a palavra, em uma igreja que prega a palavra, uma igreja que prega o manual de instrução, você vai adquirir vida, prosperidade e você vai adquirir fé. Aleluias! E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz também que a fé ela move montanhas. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, sai daqui para colar, e ele vai sair. Se você crê, tudo é possível. Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 9, quando Jesus Cristo, ele está falando com o pai de um jovem que era um jovem lunático, era um jovem que tinha problema de epilepsia. Aquele jovem desmaiava, ora ele caía no fogo, ora ele caía na água. Aquele jovem era possesso de um espírito maligno, era possesso de um espírito
de Satanás que queria matar ele. Mas Jesus olha para o pai daquele jovem em Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Jesus olha para o pai daquele jovem que está desesperado, pai, querendo a cura do seu filho. E Jesus diz assim: se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluias! E como eu adquiro essa fé, pastor? Eu adquiro essa fé conhecendo o manual de instrução, a Bíblia Sagrada, conhecendo as Sagradas Escrituras. Aleluias! Então as Sagradas Escrituras produzem vida, produz prosperidade, produz fé. As Sagradas Escrituras produz saúde. Você sabia disso? Que a Bíblia produz saúde psicológica, saúde física. Nossa, pastor, eu não sabia disso. A Bíblia produz saúde para o meu corpo físico? Sim. A Bíblia te cura. A Bíblia é remédio que produz saúde. Salmo 117, Salmo 117, deixa eu ver aqui, se é o Salmo 117, diz assim, olha, deixa eu ver aqui, Salmo 117, ai Jesus, me ajuda aqui, porque agora sumiu aqui, deixa eu ver se é Salmo 107, vamos ver aqui, olha, sumiu aqui da minha cabeça, mas eu vou achar porque o Senhor Jesus vai me ajudar. Salmo 107. Envio a palavra que vos sarou. Olha lá. Vou ler o versículo anterior para você entender. Salmo 107, versículo 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Olha aí, a palavra de Deus traz saúde. Deus enviou a sua palavra e a palavra de Deus os sarou. Quando a palavra de Deus é enviada, ela nos sara. Eu acabei de ver agora, amados, há pouquinho, antes de começar essa ministração, eu acabei de ver um vídeo, está aí no Facebook, me marcaram nesse vídeo, uma mulher que ela estava doente com a síndrome e já fazia muito tempo que ela não andava, ela não comia, ela não bebia, e ela foi se batizar nas águas como Jesus foi batizado. Aleluias! E quando ela entrou nas águas e se batizou, ela começou a andar, ela começou a sentir fome e ela pediu: eu quero beber água, e deram água para ela. Isso aconteceu em algum estado nos Estados Unidos da América do Norte, porque eles estavam ali falando o inglês americano. Ela foi batizada e na hora do batismo que ela saiu das águas, ela saiu curada, ela saiu andando, ela saiu com fome, ela saiu liberta daquela doença. Está aqui, ó, Salmo 107, Salmo de número 107 e versículo de número 20. E o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus, o manual de instrução, a Bíblia traz saúde para a nossa vida. Eita glória! Então a palavra de Deus produz vida, nós já vimos aqui. A palavra de Deus produz prosperidade, a palavra de Deus produz fé, a palavra de Deus produz saúde e a palavra de Deus produz direção para as nossas vidas. Você está sem direção?
Aleluia, sabe? Às vezes me dá vontade de chorar, porque eu fico pensando quantas pessoas perdidas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas desiludidas, e elas não sabem que a solução de tudo isso, às vezes está na estante da casa dela, mas ela não lê, tá lá como enfeite, tá lá como um ornamento. Às vezes a Bíblia dela tá até suja de poeira no Salmo 91, porque ela vai lá e abre o Salmo 91 e deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91, na cabeceira da cama, na estante, no móvel. Isso não resolve nada, querido. Você precisa ler o manual de instrução, você precisa comer o manual de instrução, você precisa amar a Bíblia e tentar praticar ela, porque ela vai trazer vida para a sua vida. Eu estava morto e não sabia. Lembra de Lázaro? As irmãs de Lázaro dizem: Senhor, mas já faz 4 dias que ele está enterrado, já fede, já está em estado de putrefação. Jesus disse: não, tire a pedra do túmulo. E Jesus soltou uma palavra, a palavra saiu da boca de Jesus e disse: Lázaro, sai para fora. E a palavra trouxe vida para Lázaro, e Lázaro saiu para fora. Pedro estava preocupado, queridos, porque Pedro tinha que pagar o imposto, e ele está chegando numa cidade que tem que pagar o imposto, e ele chega para Jesus e diz: Ei, Jesus, tem que pagar o imposto, não tem dinheiro, o que nós vamos fazer? Jesus disse: calma, Pedro, vai lá, Pedro, e pesca um peixe, e na boca do peixe você vai encontrar uma moeda. Traz a moeda para mim. Já pensou? A palavra de Jesus produz prosperidade, queridos. Vai lá, pesca um peixe. Já imaginou uma moeda dentro da boca do peixe? Pedro pesca o peixe e lá dentro do peixe, na boca do peixe está uma moeda. Pedro traz a moeda para Jesus. Jesus diz: de quem é a esfinge que está na moeda? E ele diz: de César. Jesus diz: então Pedro, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Pedro havia pescado a noite inteira, não havia pego nenhum peixe, mas Jesus usa o barco de Pedro de manhã na beira da praia para pregar. E depois que Jesus prega, queridos, Jesus então disse para Pedro assim: agora volta em mar alto, lança as redes do outro lado. E Pedro disse: Senhor, eu tenho pescado a noite inteira, não tenho pego nenhum peixe, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E Pedro lançou as redes e pescou tanto peixe que quase que o seu barco afundou, e ele precisou chamar os outros pescadores para dividir a pesca, para levantar as redes, porque a palavra de Deus traz prosperidade. Amados, também havia um servo de um centurião, um soldado, estava doente na casa do seu senhor, e aquele centurião vem atrás de Jesus, e aquele centurião disse: Jesus, o meu servo está terrivelmente enfermo. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. E o centurião disse: não, Senhor, o meu teto não é digno de que o Senhor entre debaixo dele, mas olha, eu sou um homem que tenho autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo aquele vem, ele vem. Eu digo aquele outro faz isso e ele faz. Ah, Senhor, basta uma palavra do Senhor e o meu servo será sarado. Então Jesus foi e diga assim: olha, vai, a tua fé te salvou, porque nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E aquele centurião volta para a casa dele. A palavra de Jesus sarou o soldado, o servo do centurião, porque quando ele chegou lá, o soldado estava curado, porque a palavra de Deus sara.
Você está doente, eu quero liberar uma palavra de Deus, que Deus te cure nessa hora por meio dessa palavra que está sendo pregada, porque a palavra sara. Leia a palavra, porque além de trazer saúde, vida, fé e prosperidade, a palavra traz direção. Salmo 100, você está sem direção? Olha lá, Salmo 119, versículo 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela traz direção para as nossas vidas. Você está sem direção? Olhe para a palavra de Deus. Esta é a revelação do Senhor para você nessa noite. Olhe para a palavra. Olhe para o manual de instrução. Pastor, eu não consigo entender a palavra. Antes de ler a palavra, peça para o Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito Santo, me ajude a entender a palavra. E o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele é o professor. Ele te ensinará. Creia nisso. Ele te ensinará a palavra. E você não vai viver mais sem direção. Ele te fez. Ele é o seu fabricante. Ele é o seu idealizador. Ele quer que você viva bem. Ele quer que você viva em paz. Ele quer que você viva muitos anos na terra, com saúde, alegria, paz. Por isso Ele deu o manual de instrução. Leia no livro do Senhor. Lede no livro do Senhor. E você vai encontrar vida. Você vai encontrar prosperidade. Você vai encontrar fé. Você vai encontrar saúde. E você vai encontrar direção. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento da palavra de Deus. E Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois a sua vinda é certa como a alva. Ele virá. Senhor maravilhoso, como é bom a tua presença. Pois o conhecimento e a palavra de Deus produzem em nós vida, longevidade, prosperidade, fé, saúde, direção e todas as coisas que nós precisamos. Vamos orar? Pai, Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o príncipe da paz. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és a raiz de Davi. Tu és o renovo. E a Tua palavra, Pai, Tua palavra traz vida, traz prosperidade, traz fé, traz saúde. Tua palavra traz direção. Ajude, Pai. Ajude os Teus filhos e as Tuas filhas a vencerem pela Tua palavra.
derramando graça sobre ele, sobre ela, graça vinda do trono da tua presença. Aleluia. Eu quero encerrar lendo um poema, um salmo que é maravilhoso. Salmo 139. Ele fala de você. Salmo 139 fala de você. Você que chegou aí agora. Salmo 139 fala de você. Você que está desde o começo. Salmo 139 fala de você. Não sai não, já nós estamos encerrando. Olha lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me acercas por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Está aqui, ó, no livro do Senhor. Você está escrito no livro do Senhor. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se não, entregue. Diga para Jesus: Jesus, eu me entrego ao Senhor. E Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Porque essa palavra traz vida, prosperidade, fé, saúde e direção. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua profissão. Deus abençoe o seu trabalho. Deus te livre de todos os males. Deus coloque sobre você a vida, a bênção, a saúde, a paz, a prosperidade, a felicidade que você encontrará neste livro, se você ler, compreender e praticar. Amém? Eu sou o pastor Vanuar Novaes, sou pastor da Igreja Batista da Paz de Umuarama. Nós estamos na Avenida Rio Grande do Norte, 2800. Vem participar de um culto com a gente. Domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos lá estudando a Palavra de Deus. E domingo, às 18 horas, um culto de celebração, uma palavra tremenda, abençoada. Nós vamos falar sobre milagres domingo, aprendendo sobre milagre. Você precisa de um milagre? Vem aprender sobre isso. Vem aprender, porque o Senhor quer te ensinar o caminho do milagre. Deus abençoe. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas e até o próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau.